Olá, jornalismo, interação, escola. Essas três palavras costumam se reunir para desbravar o conhecimento. Conhecimento que muda a nossa forma de viver e enxergar o mundo. Às vezes não percebemos o quanto crescemos quando damos o valor que o conhecimento merece. Você vai mergulhar no mundo do conhecimento em companhia dos nossos professores, coordenadores e alunos. Fomos até o Parque das Dunas conversar com os visitantes sobre saúde e atividades físicas. No Momento Enem, os mestres falarão sobre o que eles esperam do exame 2019. As curiosidades mais inusitadas no quadro Eu Não Sabia. As diferentes aplicações da matemática em nosso cotidiano e os temas mais explorados nas diferentes áreas. No quadro Adolescência, que fase é essa? Vamos conversar com o psicólogo Rafael Duarte. E uma entrevista com a delegada a doutora Dulcineia Costa, que vai falar sobre criminalidade, violência e o que a polícia vem fazendo para combater esses índices aqui no estado. Então, vem comigo, a TV Eduque está começando agora. Como andam os estudos, hein? Preparamos dicas maneiras para você, começando com matemática. Ah, ela não é chata coisa nenhuma. O professor João Moura mostra isso pra gente na prática. Olá, minha gente. Estamos aqui na TV Eduque do Colégio Êxito. Eu sou o professor João Moura, professor de matemática, e vim aqui falar um pouquinho a vocês da importância da matemática. Porque alguns alunos têm uma grande dificuldade em matemática e acham que ela não vai servir. Mas a matemática serve para a gente desde a hora que nós acordamos. Quando você levanta, uma simples brincadeira, quando você levanta que vai caminhando até o banheiro, você vai dando passos, então ali você já está usando a matemática. Quando você abre a torneira para escovar seus dentes, aquela água, aquele volume, aquela quantidade, já está usando matemática. Por isso que existe a questão do racionamento, porque é calculado em cima disso. Na hora que você vai comer, por exemplo, as meninas hoje em dia que vivem fazendo dieta, eu só tenho que comer 200 gramas, 100 gramas, 300 gramas, você está usando matemática, mesmo sem saber. Então a matemática ela está em todas as áreas, minha gente, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Não esqueça dessa importância. Esse é um lembrete da nossa TV Eduque, eu sou o professor João Moura. Dúvidas, transformações hormonais, conciliar os estudos com os amigos e a família, escolhas. Muitas são as coisas que povoam o imaginário adolescente. Afinal, como lidar com tudo isso? Nossa turminha foi buscar respostas com o psicólogo Rafael Duarte. Olá, eu me chamo Rafael Duarte, sou psicólogo clínico e escolar e hoje vim falar um pouco para vocês a respeito da adolescência, através de duas questões que me foram endereçadas pelos queridos alunos do Colégio Êxito. Vamos a elas então. A primeira diz assim: Rafael, adolescência, que fase é essa? Eu acho essa pergunta muito boa, porque ela é muito ampla, ela pode ser respondida sob diversos aspectos, e um deles seria o aspecto cronológico. O nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, define a adolescência como um período dos 12 aos 18 anos de idade. Já a OMS, a Organização Mundial de Saúde, indica que a adolescência começa aos 10. Então percebam que mesmo na nossa cultura ocidental, contemporânea, não existe uma só maneira de significar a fase da adolescência, né? Mas uma outra questão que nós podemos abordar é que o adolescente, esse sujeito, está vivenciando transformações, tanto em seu corpo, como também nas relações, na sua maneira de entender o mundo. Tudo isso está em transição, né? E isso o leva a um conflito que é descrito pelos psicanalistas e que eu acho bem interessante trazer para vocês hoje, que é um conflito em que o adolescente está, de um lado, com um luto pela perda do corpo infantil e da vida infantil, e de outro um desejo muito intenso de participar, de viver a liberdade do mundo adulto, sendo que este adolescente nem é mais criança, não pode regredir o quanto gostaria, né? E também ainda não é adulto, né? Ainda não domina muito bem os códigos da vida adulta. E isso pode ser bem problemático para ele, né? E faz com que o adolescente ele construa uma resposta, um significado que é singular sobre a sua adolescência, né? E essas respostas elas podem
estar associadas, por exemplo, a sintomas melancólicos, a sintomas de ansiedade, que tem sido muito comumente visto nos consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, nas escolas, né? E que nos põe a pensar que tipo de sujeito é esse, o da nossa contemporaneidade, né? Que fabrica adolescentes cada vez mais pensando em morte, escrevendo cartas póstumas, se cortando, tendo uma ansiedade tão intensa que não consegue desempenhar bem as suas funções cotidianas, as atividades do dia a dia. Olá pessoal, eu sou Sandenberg Oliveira e eu sou professor de Língua Portuguesa e Literatura. E o que eu tenho para falar para vocês é uma dica super importante. O que é que se estuda em literatura? Haja vista o fato de hoje em dia estarmos lidando com o Enem, uma nova estrutura desse processo de ensino e aprendizagem. A literatura potiguar, ela sai um pouco de circulação e o que entra é a literatura do ponto de vista universal e brasileira. Assim sendo, quais escolas literárias são as que mais são estudadas dentro desse processo do Enem, que o Enem pede, que o Enem sugere? Vamos começar lá de cima, do Renascimento. O que é que o Renascimento traz? Traz uma nova concepção de sociedade, uma nova concepção de homens que estudam exatamente esse conhecimento ocidental. E todo esse conhecimento ocidental vem passando, perpassando, e você vai entender aí que o classicismo entra em cena, e quando se fala de classicismo, se fala de barroco, se fala de arcadismo. E aí a gente chega no quinhentismo e vamos entrando aí no modernismo, que é a era que fala exatamente das grandes transformações. Ok? Vamos embora, Enem tá aí. A TV Eduque faz agora uma pausa. Daqui a pouco, os cuidados com a saúde, Momento Enem e uma entrevista com a delegada Dulcineia Costa. Jadson, olha só, o Enem 2019 divulgou recentemente suas datas e nós antecipamos o que esperar do exame deste ano. Olá galera, eu sou Francisco Lopo e diante da perspectiva de Enem 2019, foquem no tema família. Pode ser tema de redação ou vai estar com certeza nas objetivas. Você aproveite, menos inscrito de todos os tempos, vamos lá. Vai dar tudo certo. E aí galerinha, belezinha? Aqui é Sandenberg Oliveira, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Vamos focar aí porque o Enem tá chegando e as escolas literárias vão cair com força aí, pegando desde o do barroco, passando pelo quinhentismo, arcadismo, romantismo, realismo, botismo aí e chega ao modernismo, porque é o que vai cair, como sempre, na prova do Enem. E este ano promete, viu? Chega junto, vamos lá! Olá galera, eu sou o professor Marcos, professor de matemática, e o Enem 2019 espera aí um Enem mais técnico. Então estuda aí pessoal, trigonometria e as geometrias espaciais e planas. Galera, olha só, você sabia que no período imperial brasileiro, durante o segundo reinado, primeiro e segundo reinado, o período imperial, que vai de 1822 a 1889, foi instituída a bandeira imperial brasileira. E tem uma curiosidade, tá? Você vai pegar essa bandeira atual nossa, a bandeira nacional, você vai ver que ela tem 4 cores, né? Muitas vezes a gente nos foi ensinado que as 4 cores são referentes ao verde das matas, o ouro, o amarelo do ouro. Só que, gente, o verde, na verdade, pertence à família dos Bragança, a família do Dom Pedro I. O amarelo é da dinastia dos Habsburgo, a família da imperatriz Leopoldina, tá? E no meio, em vez do centro que nós conhecemos como Ordem e Progresso, nós tínhamos um símbolo da riqueza imperial, o café e o algodão, tá certo? É uma curiosidade, é importante, a bandeira atual, realmente, ela foi feita nos moldes da bandeira imperial. Valeu, galera! Você sabia que a atividade física pode contribuir para a sua saúde mental? Nós viemos até o Parque das Dunas para explicar isso melhor. Olha o seu Mário aí.
59 anos e uma disposição de dar inveja. Regularmente ele vem até o Parque das Dunas para se exercitar. Porque não adianta você ficar com a idade acima de um determinado tempo e não ter saúde. Se você fizer o seu exercício físico, você evidentemente está cumprindo com o seu dever de cuidar de você mesmo. Praticar atividade física regular é muito importante em qualquer idade. Faz bem para a saúde do corpo e da mente também. Em um cenário repleto de situações nocivas à nossa saúde mental, como a correria, o trânsito, a pressão no trabalho, as dívidas, fica o alerta. Estamos adoecendo cada vez mais cedo. A depressão, o estresse, o esgotamento mental são algumas das patologias que desorganizam vidas de centenas de milhares de pessoas mundo afora todos os dias. Com tudo isso, a necessidade de modificar o estilo de vida sedentário é cada vez mais vital. Para manter uma boa saúde da mente, é preciso cuidar bem do seu corpo, dormir bem, alimentar-se de forma adequada e praticar exercício físico regularmente. Quando nos exercitamos, o nosso corpo libera endorfina, substância natural produzida pelo cérebro durante e após a realização de uma atividade física. A endorfina, também conhecida como hormônio da alegria, ajuda a relaxar, reduz o estresse, a ansiedade e melhora o humor. Eu geralmente caminho, mais caminhar, certo? Mas quando tem um tempo vago, assim, eu procuro estar caminhando ou correndo, praticando esporte. Eu gosto de jogar futsal. Você se sente mais livre quando está fazendo. Você acha que a atividade física traz benefícios para a tua mente? Qual que é essa sensação? Sim, com certeza. A atividade física libera muitos hormônios, né, como é comprovado. E a disponibilidade, você fica mais ativo, você fica com maior disposição para fazer as coisas, é muito bom. Durante a atividade física, há maior produção de neurotransmissores, como a serotonina e também a anandamida. Os neurotransmissores ajudam a aumentar o número de sinapses, ou seja, as conexões entre os neurônios, prevenindo a atrofia do hipocampo, que está associada à depressão e à ansiedade. O exercício físico por si só já traz inúmeros benefícios. E se for combinado com outros remédios naturais, como a luz solar, a ingestão adequada de água, por exemplo, o resultado será muito melhor. Então, está esperando o quê para começar a se exercitar? Qual a importância da filosofia em sala de aula? Esse é um projeto que deveria estar sendo já utilizado do Fundamental 2 ao ensino médio, visto que tanto as crianças quanto os jovens questionam, buscam, perguntam a todo momento o porquê das coisas. Segundo Pitágoras, filosofia é um buscar de conhecimento. Ele criou a própria palavra, fazendo junção de duas outras, filo, amizade, sofia, conhecimento, sabedoria. Então, o filósofo é todo aquele que se encanta com os fenômenos naturais, da natureza humana, e que questionam o porquê das coisas que são como são desde sempre. Bem, o Colégio Êxito, desde sua origem, vem se dedicando a uma formação de uma educação voltada não só para o conhecimento científico, mas também para a formação humana, dentro do seu caráter de conduta, de valores morais, éticos e cidadão. Já estamos aqui no bairro do Alecrim há mais de 20 anos, né? Buscando essa formação e contribuindo para uma educação no nosso estado, no Rio Grande do Norte. E os projetos que nós desenvolvemos aqui busca fazer com que o aluno esteja cada vez mais capacitado para o mundo e para o mercado de trabalho, dentro dos concursos, né, das modalidades que eles buscam participar, como Enem, Olimpíadas de conhecimento e outras áreas de formação também. E chegou o momento da nossa entrevista. No programa de estreia, trouxemos a delegada Dulcineia Costa, que vai falar um pouco sobre violência, criminalidade e como funciona o trabalho da polícia aqui no Rio Grande do Norte.
Olá, doutora Dulcineia, muito obrigado por ter vindo para o nosso programa, ter aceitado o nosso convite para ser entrevistada. Eu que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa de falar de um assunto tão importante e ainda um pouco desconhecido pelas pessoas. É verdade. Criminalidade, ela assusta, a violência também. E assim, para conhecer um pouco mais desse mundo, né, de como funciona tudo isso, trouxemos a doutora Dulcineia, que vai conversar conosco sobre o tema, e os alunos aqui do Colégio Êxito, que vão propor alguns questionamentos para conhecer mais todos esses bastidores aí. Começando então com a aluna Laís, que tem uma pergunta para a senhora, doutora Dulcineia, e ela pode fazer agora, por favor. O nosso RN ficou em primeiro lugar como o estado mais violento do Brasil. Doutora Dulcineia, em sua opinião, o que fez o RN ficar tão violento? Falando assim como cidadã, né, como a cidadã Dulcineia, e não representando aqui a Polícia Civil, até porque eu não tenho dados efetivos sobre isso, mas a gente percebe, né, no nosso dia a dia um aumento da violência, um aumento dos roubos, um aumento dos homicídios. E, para mim, talvez isso tenha relação com a parte do sistema penitenciário, que a gente vivenciou alguns problemas em Alcaçuz, né? Houve rebeliões, a presença também de facções criminosas, que até tem relação direta com esses eventos que ocorreram nos presídios. Então, isso acaba aumentando a criminalidade. Somado a isso, a gente tem também a necessidade de reforçar o efetivo das polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. A gente percebe que o efetivo tem envelhecido, os policiais têm se aposentado e a gente tem um número mais reduzido para combater, né? Um número que tem feito muito, mas que é necessário reforçar. Então, talvez esses sejam os fatores assim, mais diretos, né, relacionados a esse fenômeno de um certo aumento da violência no Estado. Os índices de violência atualmente estão altíssimos. E como a senhora sabe, como a nossa amiga Laís falou, o Rio Grande do Norte ficou em primeiro como o estado mais violento do Brasil. Em sua opinião, doutora, quais caminhos podem ser percorridos para diminuir esses índices? Como está diretamente relacionado também a alguns problemas que a gente vê, como o baixo efetivo, eu creio que aperfeiçoar as polícias, né? Melhorar a investigação. No caso, a Polícia Civil é uma polícia que investiga. A Polícia Militar, ela é uma polícia que a gente chama de ostensiva. Ela trabalha com a prevenção do crime. Então, ela está nas ruas justamente para evitar que o crime aconteça. Exatamente. Não entendem, confundem, né? Perguntam se o delegado trabalha no quartel. Ainda existe, quando eu falo do desconhecimento, é isso, de conhecer um pouco as polícias, conhecer até o fenômeno da violência, que está relacionado. E no caso, a Polícia Civil ela é uma polícia que ela atua depois que o crime aconteceu. Ela vai investigar. Então, quando a gente reforça a investigação e consegue chegar à punição do autor do crime, quer ou não, isso reduz a criminalidade, né? Porque existe uma confiança tanto na questão da atuação da polícia como também do judiciário, que também é importantíssimo nessa redução da violência, mais condenações, né? Um trabalho mais duro em relação à punição dos agressores. Então tem essa questão do efetivo que precisa ser aumentado, né? Para que se possa investigar ainda melhor. A gente vê que apesar dos índices, como foi falado, estarem altos, a gente está vivenciando uma redução dos índices e até brusca. Isso não tem sido divulgado porque ainda se iniciou o ano de 2019, mas a gente vê uma queda de 50% dos homicídios. Então isso a longo prazo, a gente vai sentir a sensação de segurança maior, né? E é bom para o nosso estado, porque isso está relacionado ao turismo, à economia, né? Então é importantíssimo a gente estar atento a esse fenômeno também da redução da violência, não só o aumento, mas também a redução. Mas voltando ao que pode ser melhorado, eu creio que é isso, investir nas polícias para que de alguma forma a gente consiga fazer um trabalho ainda melhor e também continuar esse olhar sobre o sistema penitenciário, que é importantíssimo também. Doutora Dulcineia, esclarecimentos importantes. Agora uma curiosidade que talvez seja dos alunos também, de muita gente que acompanha o trabalho da polícia. A senhora em si sempre quis ser delegada ou como é que nasceu essa sua vontade de chegar até ser delegada aí?
Não, até eu vejo algumas colegas que às vezes relatam, eu brincava de polícia e ladrão e eu já queria ser delegada, né? Mas não, foi uma coisa que surgiu naturalmente, um encaminhamento da vida, né? Eu costumo dizer, porque eu estudava para concursos e quando eu estava estudando para concurso, eu sou formada em Direito, né? Para ser delegada tem que ser formada em Direito. Não precisa ser advogada, não precisa fazer o AB, mas eu preciso ter a graduação no curso de Direito. E quando eu estava estudando para concurso, eu percebia que a minha inclinação, né, eu tinha muito interesse pelas matérias relacionadas a penal e processo penal, que lida com os crimes, né? Então ali, a partir daí, eu comecei a selecionar concursos que tivessem relação com isso. E acabou que o concurso da Polícia Civil, tanto daqui do Rio Grande do Norte como da Paraíba, saiu no mesmo período dos meus estudos. Eu passei, experimentei a academia de polícia, né? Foi 6 meses de curso de formação. E, assim, realmente, hoje eu me sinto realizada na carreira, mas não era algo que tinha desde a infância, né? Foi um encaminhamento natural da vida. Maravilha. Sabemos que é um concurso bastante concorrido, né? E tem que ter um perfil também para assumir, para encarar esses desafios que são enormes. É verdade, é tanto que existem diversas fases. A gente faz a prova, né, objetiva, que são as questões objetivas, a gente faz uma prova subjetiva, que é um texto, uma dissertação, a gente tem depois a prova física, de aptidão física, a gente tem um exame psicológico, é o psicotécnico. Então existem alguns requisitos, né, para entrar, algumas avaliações. E de fato, isso é muito necessário. Na prática da atividade, a gente vê o quanto é importante ter o equilíbrio emocional, né, porque a gente lida com situação de estresse, a gente lida com a criminalidade, a gente lida com um lado, queira ou não, obscuro, né, do ser humano. Então precisa de fato. E que a questão física também é muito importante, porque apesar da gente trabalhar com a investigação, parece que tem sempre a ideia que é dentro de algo, né? Assim, é muito burocrático, carta horária, mas não, a gente participa de operações também, e é necessário ter essa capacitação também operacional, de lidar com a arma, né? Lidar com o armamento, usar o colete, tudo isso é importante. Um conselho para os jovens que estão nessa fase crítica de 13 a 18 anos? Sim, eu acredito muito, e até por isso eu valorizo tanto esses projetos em escola. Eu acredito muito na educação, né? De o jovem aproveitar o tempo que tem. Eu sei que a qualidade das escolas pode melhorar também, né? Mas, queira ou não, tem disponível para eles a escola. E lá eles podem crescer, aprender. Focar numa atividade física, também no esporte, é muito importante para se manter longe da criminalidade, porque realmente é um caminho assustador. A gente vê, né, até quando pergunta um conselho para um jovem, para ele não entrar na criminalidade, a gente vê que é um caminho bem triste, porque ou acaba numa prisão, ou acaba numa morte. A gente tem uns índices altos, né, de morte na juventude, que jovens envolvidos com a criminalidade, levados até a criminalidade. Porque nem sempre é uma escolha, né, dele, mas é isso, é focar nas coisas que realmente vão garantir o futuro dele, que é a educação, a saúde dele, o esporte é muito importante, né, se manter longe das drogas, porque também é um caminho bem, assim, digamos, um caminho que não tem benefícios nenhum na vida, né? É sedutor, parece interessante o caminho das drogas, né? Às vezes é levado para vender droga, queira não é um dinheiro fácil, mas que ele é um caminho muito curto também, né? Como eu falei, a gente vê que os casos de jovens sendo apreendidos, depois entram na criminalidade e são presos, né? Às vezes é difícil retomar essa pessoa, né? Tirar essa pessoa do crime. Ok, doutora Lucinéia, muito obrigado por ter participado aqui dessa entrevista conosco. Você que aceitou gentilmente vir até aqui para falar com a gente, com os alunos do Colégio Êxito, esse projeto TV Eduque, que é um projeto que leva jornalismo para a sala de aula. Obrigado, sei que seu tempo é bastante corrido, agradecemos imensamente a senhora, tá? Eu agradeço, quero parabenizar, né, mais uma vez a sua iniciativa e a participação também dos alunos foi excelente, né, parecem até profissionais mesmo. E desejar boa sorte no caminho de cada um deles, né? Se forem seguir pelo ramo do jornalismo. Eu tenho muita admiração pelo jornalismo, né? É importante passar a notícia. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de lidar com a imprensa, a polícia, estou falando, né? Justamente pelo sigilo, às vezes, da investigação. A gente tem que saber o que passar, como passar,
mas é uma área muito importante. A divulgação de informação é muito poder, né? A informação ela tem poder. Então, boa sorte para aqueles que querem seguir, né? E essa iniciativa foi maravilhoso para incentivar os alunos a buscarem essa área. Chegamos ao fim da TV Eduque de hoje. Queremos agradecer ao Colégio Êxito pela parceria, aos alunos, professores e dizer a você que o nosso programa está lá no YouTube, Êxito Natal, ou nas minhas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, Jadson Carvalho. Então valeu, até a próxima!